Estamos voltando aqui na nossa conversa com o Zé Ricardo, falando sobre células-tronco. Ele já falou coisas interessantíssimas. Nós, na última parte, nós conversamos sobre as diferenças entre células do sangue, do cordão umbilical, né? As células chamadas hematopoéticas, que são células que são usadas muito mais para doenças hematológicas, tipo leucemia, e as células-tronco dos dentes de leite, que são chamadas mesenquimais, que servem mais para medicina regenerativa. Eles reconstituem tecidos, né, órgãos, tá? Um pouco diferente das outras que são mais específicas para células sanguíneas. E nas células-tronco do corpo humano, recentemente, nos últimos anos, das últimas décadas, começou a se estudar muito qual seria o melhor lugar para a gente ter células-troncos jovens que possam ser cultivadas, que possam ficar reservadas durante anos e anos, para que em algum momento que uma pessoa que conseguiu guardar essas células-tronco precise, por uma eventualidade, um acidente grave, uma lesão corporal grave, uma doença grave, porque o caminho das células-tronco está cada vez mais chegando numa fase em que pensa-se em recomposição e reconstrução de órgãos. Imagina você ter um infarto miocárdio, em vez de fazer uma cirurgia cardíaca, você for lá com uma célula-tronco que ela reconstitui um pedaço do coração necrosado, lesado. Já imaginou você tem uma doença hepática grave, você põe lá e você faz um fígado novo? É o sonho das pessoas, as pessoas estão estudando isso. Isso pode acontecer daqui a 5, 10 anos, 15 anos. E é por isso que tem gente até que fala, meu Deus, se isso continuar, a gente vai começar a reconstituir tudo, né? E agora começa a estudar também o sistema nervoso, começa a se discutir como é que pode melhorar algumas doenças neurológicas. Então, para a gente começar a falar dessa situação que você trabalha mais, que você pesquisa mais, que hoje você está diretamente ligado, por que você chegou nas células-tronco dos dentes de leite? Você não gosta de criança, você quer arrancar os dentinhos? É isso? Pois é, não é bem por aí não, é por conta Porque o dente não pode cair, né? Tem que tirar o dente ainda. É isso, né? Ele tem que ter ainda um volume. O que é importante, esse conceito, essa cultura que a gente carrega aí, secular, milenar, né? De que, não, o dentinho amoleceu, amarra um fio, amarra na dá porta. pra fada do dente? Dá pra fada do dente. Isso a gente incorre num risco enorme de levar infecção, é uma via de comunicação entre o corpo, né, o corpo humano e o meio. Né? Então, o acompanhamento de um profissional, de um dentista, desde a primeira infância, desde o primeiro momento de vida do pediatra, odontopediatra, isso é fundamental. Né? Isso tem que fazer parte e tem que ser acessível a todos. Né? E por que você colhe essa célula do dente de leite? Por que ela é tão especial? Qual é a grande vantagem dela? E como é que você colhe? Você tem que ter um dentista treinado, esse dentista precisa aprender a lidar com isso, tem que tirar o dentinho quando está quase para cair, mas não pode deixar cair porque aí já morreu, aí então não tem célula-tronco boa, né? Então, e como é que você prepara a família, a criança, explicar por que vai tirar o dentinho e tal? Existe todo um protocolo que foi desenhado, a gente teve cuidado de validar, de patentear. Então, o dentista, ele precisa ser treinado sim, nada que vá mudar a rotina dele sensivelmente, mas há um passo a passo para que a família seja orientada em relação ao melhor dente a ser coletado, o melhor momento para que isso aconteça. Né? Existe um examezinho sorológico que precisa ser pedido previamente. Muito importante. Muito importante. Esse exame sorológico para descartar o quê? Na verdade é para verificar a existência Quando ele fala exame sorológico, é feito no soro, que é uma parte do sangue, onde existem lugares em que você encontra anticorpos, registros de doenças que a criança pode ter e que aí você não pode usar a célula dela. Isso. Por exemplo, doenças infecto-contagiosas, quaisquer HIV, citomegalovírus, hepatite, uma série delas. E graças a Deus em criança é mais raro, né? Nós temos, mas é importante fazer esse examinho para você não ter uma célula que está com o vírus da doença, né? Você tem que ter certeza que são células na verdade, me permita fazer uma correção. A gente não inviabiliza a célula pela constatação de uma doença infecto-contagiosa.
mas isso é um padrão estabelecido para que o armazenamento, o trato com essa célula seja diferente. Que na verdade é a regra geral. A gente trata sempre as células, temos o cuidado de processar as células. Você não transfere sangue sem saber se aquele doador tem alguma coisa. Você não vai com uma célula de outra pessoa sem saber o que vai acontecer, embora seja a mesma pessoa. Né? E é dela para ela mesma. Para ela mesma. Né? Então esse modelo Então há necessidade desses cuidados. E essa colheita das células-tronco tem uma idade adequada. O dentinho de leite pode ser colhido entre 4 até 10 anos de idade. Os dentes de leite eles passam pelo período de troca entre os 6 e 12 anos de idade. Às vezes pega um pouco antes, né? Geralmente é a partir de 6, né? E os terceiros molares, né, os chamados sisos, permanecem quando eles ainda estão em processo de formação até os seus 17 anos. Olha, eu tenho um terceiro molar aqui, eu posso usar. Passei um pouco Vamos dos 17. A célula ela tem a idade do indivíduo. Então você está com o quê? 25? 22. Então é uma célula jovem. 22 várias vezes. Então, mas isso é importante. Você tem uma idade importante para você pensar em fazer esse investimento no futuro do seu filho. Você tem que pensar qual é o momento adequado para você conseguir uma célula que vai ser cultivada, reservada, ficar lá especializada para ele, para que ele possa usar o resto da vida, né? 40, 50, 60 anos depois. Isso, de fato, assim, esse não é a única fonte de célula. Claro. Agora, isso é importante. É uma célula extremamente jovem com enorme potencial e que está presente em um órgão que vai ser substituído, está fadado a ser perdido. Então todo o processo acaba sendo mais simples, né? e menos invasivo para a pessoa. Então esse armazenamento ele se justifica por essa. E a gente pensar que as doenças degenerativas e os acidentes, eles acontecem, na maioria das vezes, sem um aviso prévio. E a célula, para que ela esteja em condição de uso do indivíduo para o próprio indivíduo, existe um tempo para isso. A gente precisa isolar essa célula, a gente precisa multiplicar essa célula no laboratório e tratá-la para que ela fique em condição para aplicação. Aí vão uns 90 dias aproximadamente. Para o indivíduo que sofreu uma queimadura, por exemplo, que sofreu uma fratura, esse tempo aí... Para usar uma célula que não seja essa reservada, pelo menos 3 meses. Entendeu? Então isso inviabiliza muitas vezes a terapia, a possibilidade de uso dessa célula. Essa sua colocação é muito interessante, porque eu pessoalmente tive uma experiência com um paciente meu que tinha uma doença grave, um tumor, e que eu, quando conversando com a família, depois que essa criança tinha sido tratada, tinha usado células-tronco e tal, e falei se eles tinham reservado, falou, não, mas os médicos que atenderam disseram, não, nós vamos pegar a célula dela agora da medula, não precisava ter reservado, né? Porque era um tumor que foi desenvolvendo. E o que você diz para essa família? Pois como eu disse, a célula-tronco presente na polpa do dente de leite não é a única possibilidade, não é a única fonte. O fato de elas serem mais jovens, elas são melhores do que você pegar? Faz absoluta diferença. Quanto mais primária, quanto mais jovem, com menos manipulada for essa célula, maior o potencial, maior assertividade para a gente lidar com essa célula. Pois e você que tem trabalhos publicados, 6 patentes, né? Olha, parabéns, viu? O Brasil é um lugar onde as patentes, infelizmente, a maior parte das vezes, está só nas universidades, né? As áreas de pesquisa e as empresas nem sempre patenteiam os seus achados, né? Quando em outros países, não. As patentes vêm de áreas de pesquisa nem sempre ligadas à universidade. Isso é muito importante, mas a universidade é fundamental no Brasil para as coisas patenteadas. Mas o que nós podíamos chegar agora para conversar um pouquinho como é que é o processo biológico e de cultura? Como é que é feita? Depois que colhe a célula, põe num tubinho, leva para o laboratório, o que vocês fazem com essas células? Se a gente imaginar que o Brasil é um país continente, né, dimensões continentais, o desafio
em atender todo o território nacional, ele é realmente hercúleo, mas é um desafio factível. E isso vem sendo demonstrado no trabalho que a gente já realiza há quase 5 anos. E hoje nós atendemos de fato no nosso laboratório, no laboratório onde a gente desenvolve esse trabalho, todos os estados brasileiros. E como é que um cara lá do Piauí manda para você a célula? Em primeiro lugar, quando você pensa numa iniciativa com esse grau de seriedade e responsabilidade e em acordo, em consonância com os aspectos regulatórios, né, ditados pelos agentes responsáveis no Brasil, no caso a Anvisa, é importante que se compreenda que não dá para botar no correio, que não dá para botar no envelope e enviar, não é assim. Existem empresas homologadas para transporte de material biológico que vão até o consultório, né, contratadas, né, sob a responsabilidade do laboratório, vão até o consultório profissional e lá elas vão receber esse dentinho dentro de um frasco com meio de cultura, enriquecido com antibiótico, enfim, com soluções protetivas para aquele dentinho, com controle de temperatura, numa caixa térmica, com toda a segurança, para que esse transporte se dê de qualquer parte do Brasil até o centro de processamento celular, como é chamado o laboratório, em um intervalo de tempo de até 48 horas. Isso vai garantir a conformidade, a segurança do processo, para que a célula não sofra. Isso significa que você tem que ter pelo menos dentistas treinados em todas essas áreas, que conheçam o método, que saibam colher o material, saibam colocar isso. Coloca aqui num tubo de ensaio o dente? É um tubo que a gente chama de tubo Falcon, né? Um tubo um pouco maior, que ele tem 20 ml de solução meio de cultura, né? Meio de cultura. Associado a antibióticos, antifúngicos, enfim, claro, para proteger o dentinho e criar ali um ambiente mais interessante. E me diga uma coisa, estamos falando aqui para a gente que quer aprender sobre células-tronco e mostrar a importância disso. Agora vem uma outra área que é importante. Nós vamos terminar aqui na outra conversa nossa, vamos conversar sobre, se você estiver interessado, quem você deve procurar, como você deve procurar, o que você precisa fazer para garantir essa situação de ter essas células para os seus filhos. Voltamos já já.